Então, eu considero assim que depois de tudo que os povos indígenas experimentaram, e essa história que eu contei não foi uma história do século XVI nem do século XVII, é uma história muito recente, Recente né, demais. que nos remete para aquele que a gente fala muito dos jesuítas, né, mas me remete muito para isso. E isso, na verdade, é para exemplificar, né, como que a tradição, o jeito indígena de ser, foi historicamente absolutamente violentado e continua sendo até hoje. Né? Então, pensando em tudo isso e pensando que hoje nós vivemos uma outra realidade, partindo do princípio de que nós temos uma Constituição cidadã que nos dá direito, né, de sermos o que somos, de termos a nossa identidade, de termos inclusive escolas diferenciadas para educar a nós e aos nossos filhos. Então eu penso assim que a literatura indígena tem hoje um papel fundamental no diálogo com essa Constituição cidadã, no sentido de pensar na construção de outros instrumentos, por exemplo, de educação. Né? Então, se os livros produzidos pelas editoras brasileiras e pelos não índios não servem para o nosso povo porque ela está totalmente desalinhada com o nosso jeito de ser, o que serve então para formar do ponto de vista do material didático, o que serve então para a formação dos nossos povos? Obviamente que é uma produção que quem terá autoridade e legitimidade para produzir serão os nossos próprios escritores indígenas. Então eu penso que nesse sentido há uma afinidade muito grande entre a literatura indígena, né, e a formação do guerreiro indígena. Essa é uma perspectiva, mas existe uma outra perspectiva que é muito interessante, que é